na nossa aula de hoje, aula de quinta-feira, a série Undercar, ou seja, a parte de baixo do veículo, estaremos com a aula de número 26, alinhamento, parte 3. Então, ainda falando de suspensão ou pós-troca de componentes da suspensão, ok? Que não são poucos, né? Há de dizer que são muitos componentes. E vamos abordar mais e mais detalhes sobre o alinhamento de direção. Hoje, em nosso terceiro encontro sobre este tema, ok? Aula passada, o tema ainda era alinhamento, parte 2, e hoje, aula de número 26, alinhamento, parte 3. Telinha de introdução para vocês. Fechando os detalhes no momento do alinhamento e geometria de direção, veremos as correções efetuadas e dicas de como fazer e convencer, o que explicar, o que mostrar para o seu cliente que tem que ser feito no carro. Tá? Então, além de correções efetuadas, vamos falar de cambagem, de caster, convergência e divergência. Ainda darei dicas para vocês sobre, poxa vida, por que tem que alinhar o carro? Por que tem que corrigir tal ângulo? Por que tem que fazer isso? Para que não fique na cabeça do dono do carro, o seu cliente, algo como assim, o cara está me roubando. O cara está inventando coisa. O cara está querendo ganhar dinheiro nas minhas costas. Pessoal, e isso no dia a dia do centro de reparação automotiva, nas oficinas mecânicas, autoelétricas, é muito comum. Por quê? Vocês já viram algum cliente chegando na oficina com a chave assim, ó, pendurada, balançando, dizendo assim, ó, Escopino, hoje eu vim gastar dinheiro com você. Já viram isso? Ele vir para a oficina contente, poxa vida, vai ter que trocar essa embreagem. O cara vem dando risada que tem que trocar a embreagem. Né? Quebrou a bandeja, estourou a bucha. Ele vem brincando que tem que trocar a bucha, dando risada. É um prazer para o dono do carro consertar o carro? Não, não é um prazer. É um desprazer, pessoal. E isso é o nosso dia a dia na reparação automotiva. Pensem bem o que eu estou dizendo para vocês. Não é um prazer. Você acha que o cara, o dono do carro, o seu cliente, sai de casa dizendo assim, mulher, estou indo lá na oficina lá, tá? É? Fazer o quê? Não, vou arrumar a suspensão. Vai custar quanto? Entenderam isso? Não é um prazer arrumar o carro. É o contrário, né? É uma obrigação para deixar o veículo em ordem. Então, para convencer o cliente, para explicar o que precisa ser feito, também é uma arte. É a arte de vender serviços. Então, vamos também dar dicas sobre essa arte de vender serviços. E aqui, não estou dizendo nada de enganar, muito pelo contrário, né? Totalmente contra enganar qualquer pessoa. É o quê? É explicar, é demonstrar, através de números, através de medições, o que é que está errado no carro. E, principalmente, deixando o veículo em ordem, bem alinhado, com a suspensão em ordem, obviamente teremos o quê? Um veículo muito mais seguro. Sim, muito mais seguro para ser utilizado no dia a dia, para uma viagem e coisas do gênero. Tá? Até os pneus que eu comentei com vocês da vida útil, né, de 5 anos. Tá? Quantas pessoas que não sabem disso? Quando você vai, mostra, explica, a pessoa, poxa vida, é verdade. Tá? Sem brincadeira, parece que foi proposital no dia a dia hoje da reparação. Peguei um Volkswagen Fox, tá? De uma cliente, única dona, carro com 16 mil quilômetros. Só 16. Sabe que ano o carro? 2006. Nossa, carro novo, né? Com 16 mil quilômetros, carro zero. Só que ele é 2006.
os pneus originais, bem grossos ainda, bastante borracha, com 6 anos. O que eu mostrei para cliente? Ó, também vi uma coisa. Ó. Olha os pneus do seu veículo. Eles ainda têm borracha. Agora, olhe bem a borracha. A cliente, nossa, esse pneu está tudo ressecado. Parece borracha velha. Não é que parece, é uma borracha velha. E eu tenho que fazer o quê? E aí a gente explica. O pneu do veículo tem uma vida útil de 5 anos. Este já está com mais de 6. Veja como está ressecado. É um pneu que tem que ser substituído. De cara, adivinha o que ela disse? Mas o step é novo, nunca rodou. E aí que nunca rodou? Quanto tempo está a borracha lá parada, pessoal? O mesmo período. Vai ter que trocar o quê? Os 5. Exatamente. Os 5 pneus do veículo vão ser substituídos. Não por estar careca, chegou no TWI, nada disso. Pelo que? Tempo útil de vida. Está vencido. Então, essa explicação, pessoal, que tem que investir um tempo na oficina para poder convencer o cliente. E não é convencer de uma mentira, é sempre convencer sobre uma verdade. Ok? Então vamos aprender mais e mais sobre undercar. Aquela foto inicial da suspensão, né, que nós temos sempre nos treinamentos, tá? Tá aí um terminal de direção, onde é possível regular, né, a geometria. Dá para ver ali um pivô, dá para ver ali uma bieletinha, né, entre outros detalhes. Por falar em detalhes, né, essa aula de fechamento do tema alinhamento, né, vamos trabalhar ali, ó, em cima do terceiro tema. Instalação já falamos, medições, agora correções. Então as 3 partes sobre o alinhamento de direção, né? O quanto que é importante entender as correções, o quanto que um elevador pantográfico ajuda ou uma rampa ajuda para que você possa fazer as medições e automaticamente as correções, tá? Bom, primeiro detalhe, correções. Vamos lá, a telinha de vocês. Correções. Quando é verificado o alinhamento de direção e temos correções a serem feitas, há opções de ajustes no veículo simples, como peças que alteram os ângulos e ajustes mais complexos, como de estrutura. Então vamos dividir o que é um alinhamento convencional, tá? E o que é um alinhamento mais técnico, tá? Lógico, o convencional é o quê? Quando você consegue ajustar os ângulos ali pelo pivô. Legal, né? Dá para ajustar a cambagem pelo pivô. Alguns é possível fazer os ajustes aí de convergência, né? Um pouco também pelo pivô. Também, caster, em alguns é possível puxar a roda um pouco para trás, um pouco para frente, também pelo pivô. Agora, o ajuste mais comum é da convergência e divergência, lá nas barras de direção. Sim, temos o terminal e a barra axial, o bracinho de direção, tá? Que você vai mexer o quê? Nesse ângulo de paralelismo entre as rodas dianteiras, tá? Vai corrigir, né, convergência e divergência das rodas, tá? É o mais simples, só que nem sempre isso é possível. Convergência e divergência, todos os carros têm. Pivô com regulagem, já não são todos, tá? E aí entra o quê? Ajustes mais complexos, como os de estrutura, que ao puxar um pouco, né, a longarina, atrasar um pouco, corrigir erros estruturais do veículo. Pessoal, carros que caem em buracos grandes, é comum? É muito comum. Clientes que passam com tudo em lombadas, é comum? É muito comum. E carros com a dianteira batida, é pouco comum? É muito comum. É muito comum, pessoal. Então as colisões são, sem dúvida nenhuma, as principais causadoras de
falhas na parte de estrutura do veículo. Principal, a colisão um pouquinho mais forte já é o suficiente para alterar os ângulos da geometria da direção. Então isso não é à toa. Isso é sério. É muito sério, pessoal. Ou seja, precisamos ter essas verificações e tentar corrigi-las. O que não é nada fácil, tá? Vamos por etapas, então, falar uma por uma. A cambagem. Então, olhando o carro de frente, temos a cambagem negativa, que é quando a parte de cima está para dentro, está caída para dentro. E a cambagem positiva, que é o contrário, tá? Tem uns veículos que são loucos para ter cambagem positiva com problema de estrutura, tá? Escort, Logos. Pessoal, é louco, Verona. É louco para ter problema de cambagem positiva, tá? Agora me digam isso no dia a dia. O carro chegou na oficina com bucha de bandeja folgada e pivô um pouco folgado. Mas ele tinha alinhamento normal. Ele estava com as rodas, né, em ângulo correto em relação ao solo. Ah, fui cotar bucha, fui cotar pivô. É melhor trocar a bandeja completa, já com bucha e pivô. Beleza? Tudo bem. É uma opção de mercado para você comprar a peça para o veículo. Instalo. Quando eu instalo, pessoal, a cambagem fica positiva. Ou negativa. E antes estava normal. Caramba! O que aconteceu? Como que depois que eu troquei a bandeja, o carro vai ficar com a cambagem negativa? Ou positiva? Que erro que está nisso? Pessoal, às vezes o erro está onde? Na bandeja. Isso, na aplicação da peça. Muito cuidado com detalhes assim. Bandejas importadas, ser um padrão de medida. Muito cuidado. Vocês concordam? Se o carro tinha um alinhamento normal, mas tinha folga de pivô e bucha de bandeja. Eu troquei só a bandeja. Já vem as buchas, vem um pivô legal. E aí ele ficou com a cambagem negativa. O que aconteceu? Essa bandeja é maior que a anterior. E se ficou ao contrário, com a cambagem positiva, ela é menor do que a outra. Estranho isso, né? Estranho nada, meu amigo. Isso acontece no dia a dia aí, ó. Tenho certeza que com vocês isso já aconteceu. Tá? Erro na bandeja. Vamos à teoria. Mais uma vez, se faz necessária uma boa verificação da suspensão do veículo. Claro, e o desgaste irregular dos pneus. Já é possível identificar itens da suspensão com folga ou até a carroceria com problemas. Pessoal, a cambagem, tá, é o mais famoso dos ângulos do alinhamento. Ah, tem que fazer cambagem. Ah, é tantos reais a cambagem. Ah, é 80 reais, é 90, é 20, é 100 a cambagem. Que ângulo é esse a ser corrigido? Já falei para vocês. Em alguns veículos é só soltar o pivô. Soltou o pivô, trouxe para o ângulo certo, apertou o pivô, acabou a cambagem. Demorou 1 minuto para fazer a cambagem. Tem carros que não. Vai ter que corrigir, tá? Estrutura. Aí já é um item um pouco mais demorado, elaborado, e que nem sempre fica bom. Portanto, esse ângulo, né, da roda olhando de frente, tá? Para dentro ou para fora, vai ser corrigido de alguma forma. A cambagem sempre é zero? Não, negativo. Dependendo do veículo, a cambagem é positiva. Dependendo do veículo, a cambagem em graus é positiva. Pode ser negativa ou positiva. Depende do veículo. Depende do projeto do próprio veículo. Então parece algo simples, não é algo tão simples assim. Tá? Então, a cambagem é necessária, principalmente quando pega aí buracos muito fortes, colisões, pegou guia com a roda, você tem alguma mudança de ângulo, tá? Para dentro ou para fora, tá? Agora, tem uma batidinha de guia, que aí já altera outro item, que é o caster. Já já vamos chegar nele, tá? A convergência ou divergência.
Convergência, tá? Pessoal, esse é o item de maior simplicidade no alinhamento de direção, na geometria da direção. Como que o alinhador faz? Centraliza o volante e trava ele. Trava o volante. E aí vai vir nos terminais de direção, soltar a porca travante. E aí? É só girar o braço axial. Primeiro, soltou o travante do terminal. Beleza? Beleza. Segundo, solta a coifa da caixa. Porque você não vai girar o braço axial. O braço axial não tem a coifa prendendo no braço, a parte fina, e a parte grossa lá na carcaça da caixa de direção. Onde eu devo soltar? A abraçadeira pequena. E descolar ela ali em relação ao braço. E aí eu vou movimentar o braço axial, o braço de direção. Precisa usar alicate? Não precisa usar alicate. Já tem ali o quadrado ou o sextavado no próprio braço para você movimentar. Tá? Agora, uma atenção muito especial, hein? Cuidado quando está exagerado, tá? A saída da rosca do braço. Porque você tem a noção ali de quanto tem de rosca em cada braço de direção, não tem? Pensou, você foi abrindo, ficou só 2 filetes de rosca para dentro do terminal. E aí você põe a contraporca. Pode espanar aquilo ali? Pode quebrar? Pode. Risco sério de batida de colisão, pessoal. Então, cuidado, principalmente quando se pega a caixa de direção à base de troca. É uma caixa diferente, com uma cremalheira diferente, tá? E aí dá ângulos diferentes. Muito cuidado. Claro, a convergência e divergência são itens simples, pessoal. Muito simples de ajustar. Mas tem as suas, devidas atenções. Tem os detalhes. Isso que eu falei, Soltar a coifa. Legal. Porque se você não soltar a coifa, quando movimentar o braço de direção, a coifa vai começar a torcer. Vai ficar toda torcida lá na caixa. Você acha que essa coifa vai durar alguma coisa? Já vai rasgar no mesmo dia. Não pode. Então tem que soltar a coifa. Do mesmo modo, depois que fez o alinhamento, corrigiu, travou a contraporca, tem que fazer o quê? Ir lá, mexer na coifa, posicionar ela direitinho, tá? Se ela ficou toda fechada por dentro, tipo sem ar, abre ela levemente, com uma ponta, arredondada de uma chave de fenda, tá? Pega uma chave de fenda bem fininha, com a ponta arredondada, levante ela em relação ao braço para entrar ar, aí ela vai encher de ar, e aí sim, põe a abraçadeira de volta. Não dá para colocar a abraçadeira normal? Coloca a cinta tie-up, o enforca gato. Não tem problema, tá? Ali não faz força, não vaza nada, tá? É mais para não entrar pó ou sair a graxa, tá? Pronto. Você já deixa a coifa certinha. Então não pode esquecer de apertar a porca e fixar novamente a coifa, da caixa de direção. Bom, de novo tem um texto sobre convergência. Devemos ter muita atenção em veículos com muitos braços auxiliares. Como as picapes, que tem braço Pitman e mais braços auxiliares, que alteram muito os ângulos de convergência e divergência. Só é verdade, hein? Picapes que usam braço Pitman, que é um braço de ligação, com as barras e terminais, mais um braço auxiliar. Qualquer folga nesses braços vai influenciar diretamente a convergência ou divergência do carro. Muita atenção com essas folgas, pessoal. Senão, também teremos problemas nessa questão. E é comum. Tá? Caster. E o caster? O caster, pessoal, afeta principalmente, tá? Quando bate em guia, tá? Bate em guia, altera o caster. Quando teve batida, colisão na frente do veículo, só de um lado, por exemplo.
para aquelas pessoas que adoram subir em guia, né? Ou passar em lombada com o carro torcido, tende a sempre dar um deslocamento no veículo. Pessoal, o caster, dá para corrigir? Não é tão complicado de se corrigir. Na maior parte dos casos dá, tá? Embora bucha de bandeja estourada também afeta o caster, tensor com a bucha estourada afeta o caster, e alguns carros é possível ajustar o caster. Por exemplo, a família Uno, a Elba, que tem ali na barra tensora uma arruela, uma borracha, a barra tensora, né, o braço da suspensão, outra borracha, outra arruela e uma porcona. Não é assim? Ali dá para você ajustar o caster, colocando arruelas atrás da primeira arruela, tá? Ou tirando arruelas dali. Você consegue trazer aquela roda mais para frente ou mais para trás. Entenderam isso? Pela figura, fica bem claro esse entendimento. Ó. O caster é o quê? É uma roda que está mais para frente do que a outra. E isso faz o quê? Com que o volante puxe assustadoramente para aquele lado. Então, uma roda mais para frente do que a outra faz com que o veículo puxe muito forte para aquele lado. Então, caster também em alguns carros tem ajuste. Não é um padrão isso, tá? A maioria hoje não tem, mas tem carros que tem ajuste sim. Nesta correção, temos em linhas mais antigas a utilização de calços de correção, mas em veículos mais atuais, apenas com a correção de longarinas da carroçaria. Em alguns pivôs, também é possível essa correção. É algo bem relativo. Em alguns carros dá para corrigir, em alguns não dá. Vai ter que trabalhar forçando a carroçaria, pessoal. É puxando a frente do carro, literalmente falando. Tá? Já viram funileiro amarrando uma corrente na suspensão? Aí amarra a corrente num poste e empurra o carro para trás com tudo? Já viram isso? Para puxar aquele lado do carro? É mais ou menos assim, né? Boa parte dos serviços de funilaria do Brasil, infelizmente, não tem um padrão. Não usa um gabarito para gabaritar o carro novamente depois de uma colisão. Não mede os pontos fixos. Como que se arruma um carro depois de uma batida? Em muitos casos é o quê? Ou um ciborgue na pintura, mas também não se mede. Ou amarra uma corrente na suspensão, amarra a corrente no poste, ó, empurra o carro para trás. Aí o carro dá aquele pumba, aquele tranco, e vai puxando a frente. Aí vai lá no olhômetro, um pouquinho mais, vai no olhômetro fazendo a correção. Infelizmente, essa é uma boa parte, né, do mercado nacional. Infelizmente, tá? Vamos a mais uma dica desta nossa aula. Uma dica muito importante que facilita o dia a dia é, na troca de bandejas, deixar para apertar as buchas no solo já no momento do alinhamento. Assim se ganha tempo no dia a dia da reparação. Pessoal, os veículos têm a bucha de bandeja normal, tradicional. Você aperta a bandeja no alto? Não, não pode. Tem que apoiar o carro no chão, balançar um pouquinho, depois apertar. Legal. Poxa vida, vou ter que abaixar, depois levantar o carro, vai ser difícil. Vai alinhar, não vai? É só não esquecer. Encostou os parafusos e porca das bandejas no elevador, abaixou o carro. Quando vai para a rampa, lá se dá o aperto final. Receba as informações e as notificações de vídeo do MEC se inscrevendo em nosso canal e ativando o sininho do YouTube. Assim você fica sempre atualizado com as novas postagens de conteúdo aqui do seu Universo do Mecânico.